Fala, empreendedor, beleza? Bom, então nessa aula a gente vai dar uma palhinha, a gente vai falar um pouquinho sobre o outbound marketing. Que na aula anterior nós falamos sobre o inbound, que é o quê? Trazer o cliente até você. A gente acaba levando uma mensagem para o cliente, a gente faz uma divulgação, seja no blog, no site, mas o outbound marketing ele é mais ativo, digamos assim, ele é um marketing mais ativo. Por quê? Ele vai atrás do cliente. Ele não espera que o cliente te encontre, entendeu? Qual a diferença disso? Quando você não conhece, não sabe a localização, não sabe os costumes do seu público, você acaba, digamos assim, tendo que investir um pouco mais. Entendeu? Agora, quando você já sabe, você já vai na direção certa. Entendeu? Porque você está indo buscar o seu cliente. Então, o que poderia ser, por exemplo, exemplos práticos? Uma panfletagem na porta de por exemplo, de uma loja, ou em algum evento, ou em uma escola, entendeu? Um SMS geolocalizado, entendeu? Esse é mais difícil a gente conseguir a ativação, mas antigamente tinha, tá? Anúncios em rádio local, entendeu? Esse aqui é interessante. Dá para você fazer, mas é difícil controlar de quem viu, né? Você consegue fazer ligações para, se você tiver uma lista de clientes para ativação. Você consegue fazer parcerias com influenciadores, entendeu? Para direcionar um conteúdo. Entendeu? E você consegue fazer através dos anúncios, entendeu? Que é quando você prepara um anúncio, por exemplo, com uma oferta. Uma oferta é o quê? É um outbound. Você está indo atrás do seu cliente com uma oferta na mão. Entendeu? Ô fulano, ó, olha que legal. Então você está chegando até o seu cliente. E é muito forte isso, tá? Hoje em dia, os anúncios para esse meio. Qual a diferença? Se o seu cliente não tiver no nível de consciência para comprar, você está queimando verba ali. Entendeu? Então existem algumas estratégias com que a gente envia uma mensagem, um marketing mais ativo, direcionado para as pessoas com maior potencial de compra. Entendeu? Por isso que é muito importante. Então, você consegue gerar um resultado muito rápido, mas acaba tendo um custo um pouco maior, entendeu? Porque assim, imagina o seguinte, o inbound marketing é como se fosse um conteúdo ali orgânico, algo que você vai trabalhando aos poucos, entendeu? O outbound marketing, ele gera resultado mais rápido, ele é mais direcional, digamos assim, entendeu? O outbound marketing, a gente consegue ter uma previsão, então a gente consegue controlar o volume de vendas, é mais fácil. Ele acaba sendo um pouco mais rápido, porque você atinge um público maior, então, mas entre naquele ponto você tem que ter a certeza, porque não adianta você ser rápido e atingir um público e pegar um público errado e não conseguir a venda, entendeu? Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Quem normalmente vai executar isso daí? É a mesma coisa com outbound marketing, entendeu? Não tem muito segredo. Tem que ser uma equipe de marketing, o pessoal que está junto nas vendas, porque se você tiver uma empresa com dois setores de vendas e marketing separados, os dois têm que se conversar. Não adianta o marketing pensar numa oferta perfeita e chegar na hora e não é o que o cliente normalmente compra, ou o que o cliente teria interesse em comprar. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter essa comunicação entre as equipes e você precisa entender o seu cliente para ver o que faz sentido para ele. A gente já viu isso nas aulas também. Onde nós normalmente atuamos? Hoje em dia, tá? A forma mais rápida vai ser através dos anúncios. Entendeu? Ou anúncio, ou uma mensagem, entendeu? A forma mais rápida é essa. Entendeu? Hoje em dia, anúncio ou mensagem para a rede de clientes, tá? E aí a gente consegue bolar algumas estratégias, entendeu? De como que a gente executa isso. Por exemplo, você pode ter por exemplo, você pode ter um restaurante de comida japonesa. E você tem aquele dia seu que ele é mais fraco, entendeu? Só que você tem que fazer movimentar esse dia. Então o que, que você faz? Você prepara uma promoção para um dia específico, entendeu? Só que você vai mandar a promoção para o dia que você está mais cheio? Não vai. Entendeu? Você vai mandar para os horários ou para o dia mais fraco, entendeu? Para você movimentar esse dia também, entendeu?
Ou, por exemplo, se você tiver com um estoque, por exemplo, na aula sobre séries, eu falei da série do Marcos Lemones, que é O Sócio. Ele pega uma loja de calça jeans, eu não lembro qual cidade dos Estados Unidos, mas ele pega uma loja e essa loja, as meninas lá, elas têm muita calça parada, o material parado e não vende. E o que ele faz? E elas precisam de dinheiro, porque elas estão sem grana. O que ele faz? Queima de estoque a preço de custo. E aí viram um auê, porque elas não aceitam tal. E eles começam a puxar, essas calças estão há muito tempo lá parada, entendeu? E o que ele faz? Ele fala, meu, é melhor você vender o produto que você vender a preço de custo para eliminar esse produto que você não está vendendo, do que você deixar o produto parado e não ter dinheiro para comprar o que vende, entendeu? Porque você tem que pensar no seu negócio dessa forma, entendeu? Quanto mais você puder investir no produto que sai, você tem um giro, entendeu? Mas o que eu vejo é muito comum, você tem muitas lojas que você vê muito produto exposto, e aí entra aquela regrinha dos 80-20, né? 80% da sua loja você não é o que te dá o lucro que você precisa. Esse lucro ele vem apenas de 20%, entendeu? Então, isso se aplica muito bem, porque você tem toda a sua loja e eu vejo muitas lojas que só vende 20%. Aí pensa, ah, não, eu tenho que ter esses outros produtos porque pode ser que venda. Cadê o seu controle? Faz quanto tempo que você não vende isso? Se faz muito tempo, por que você está ocupando espaço na sua loja com um produto que não vai vender tão cedo? Ah, mas um dia vai vender. Ué, mas faz mais sentido você colocar o que vende do que o que não vende, entendeu? A não ser que seja um produto que você consiga, é, que ele seja complementar, ou que a pessoa acabe levando a mais, entendeu? Mas se não for para esse sentido, não faz, entendeu? Não tem sentido isso. Então, sempre que a gente pensar no outbound marketing, a gente tem que pensar dessa forma, entendeu? Qual a mensagem, a oferta? Nós tivemos a aula de oferta irresistível. Quando a gente ativa aquela aula de oferta irresistível, a gente está fazendo o quê? Um outbound marketing, entendeu? A gente está levando a oferta até o cliente, entre aspas, de uma forma mais agressiva, mais ativa. Entendeu? Tem que chegar no cliente, tem que converter, ponto. É diferente do inbound marketing, entendeu? Que eu só vou montando o conteúdo aqui, eu vou elevando devagar os níveis de consciência, até que vai chegar uma hora que o meu cliente ele vai se interessar, entendeu? Ou vai chegar uma hora que esse público que eu preparei, ele está pronto para receber uma oferta, entendeu? Por exemplo, nos níveis de consciência que a gente conversou lá, eu dei umas dicas para vocês. Por exemplo, o público inconsciente, o que você pode fazer? Você prepara o material. O público consciente do problema, o que você faz? O público consciente da solução. O público consciente da empresa ou do serviço, entendeu? Nessa etapa, é a etapa de você mandar a oferta, entendeu? Então você pode mesclar, você vem com o inbound marketing, preparando a galera, e quando chegar no momento, você manda a oferta, entendeu? Então, por exemplo, na estratégia de oferta irresistível, na estratégia de lançamento, nada mais é que isso. Você prepara o seu público, você vem aquecendo ele, e na hora certa você manda uma oferta direta, entendeu? Então é como se fosse uma forma de você montar um misto dos dois aí. Então é isso, pessoal. Aulinha bacana, outbound marketing. Fica a dica para vocês, tá? É um termo muito importante para nós, tá bom? Eu tenho certeza que vocês já, talvez até já façam isso, só não conheciam esse termo ou algumas dessas outras dicas, tá bom? Valeu!